Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E no capítulo 5 de 2 Reis, nós encontramos a história de um homem chamado Naamã. Um homem que a Bíblia diz que era comandante do exército do rei da Síria, que era grande diante do seu senhor, do seu rei, e que pelas mãos dele Deus dava vitórias aos sírios, e ele era um herói de guerra, porém ele era leproso. Também nos informa no versículo seguinte que saíram tropas da Síria e levaram cativa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A palavra usada no original para definir essa menina é uma palavra que era usada para uma menina no tempo de casar, ou seja, não tem nome, não tem a idade, não tem a família, o nome da família a que ela pertencia, mas essa informação deixa para nós que ela tinha entre 12 e 15 anos, que era a idade de uma menina israelita de casar, entre 12 e 15 anos. Provavelmente ela não fazia parte de nenhuma família importante, porque se fizesse, havia o sobrenome, a que família ela pertencia. Então era uma menina comum dos filhos de Israel, em que os sírios invadem ali, entram ali e levam essa menina cativa. No entanto, essa menina nos ensina preciosas lições. O personagem principal dessa história, que é contada aqui no capítulo 5 de 2 Reis, é Naamã. Ele é o personagem principal. E essa menina é uma personagem coadjuvante da história. No entanto, ela se torna o ponto central dessa história. No entanto, essa menina faz a diferença aonde ela está inserida. Por mais que ela esteja ali como escrava, ela não deixa que isso transforme quem ela é. Ela continua sendo quem ela é, apesar das circunstâncias contrárias às quais ela está enfrentando. E essa menina é levada cativa para aquele lugar. E aquele homem que era grande, aquele homem que era um general, aquele homem que era respeitado pelo seu senhor, respeitado pela a nação da Síria, um comandante, um homem poderoso, mas esse homem, apesar de todas essas qualidades, ele era leproso. A lepra, naqueles tempos bíblicos, era uma doença que isolava, era uma doença que tirava a pessoa do seu contexto familiar e a colocava num cenário de solidão, num cenário de tristeza. E aos poucos, quem tinha essa doença sabia que os seus dias estavam contados, que não demoraria muito para que os seus dias tivessem fim pela doença. Então era algo terrível, era uma das piores doenças que existia na época, era uma doença que segregava, que separava, que humilhava, que tirava do convívio. E este homem, apesar de toda a sua grandeza como general, de toda a sua grandeza como comandante do rei da Síria, este homem tinha essa doença. Para o povo de Israel, essa era uma das piores doenças. Como deve ter sido difícil para essa menina, primeiro, ter sido arrancada da sua família, ter sido tirada da sua nação, indo para uma nação diferente, com costumes diferentes, com comidas diferentes, com hábitos diferentes e principalmente com adoração diferente. Uma menina que conhecia o Senhor Deus, Javé, como único Senhor, como único Deus em Israel. Agora é arrancada para uma nação que adora outros deuses, que adora outros povos. Isso acontece no tempo que Jorão, filho de Acabe, era rei ali em Israel. E essa menina é dessas terras. E o rei na Síria, provavelmente era Ben-Hadad, aquele rei que enfrenta os filhos de Israel por várias vezes. E ali, essa menina é
tomada, tirada do seu convívio familiar, tirada do meio, dos seus costumes, da sua comida, e é levada para uma outra nação. Mas ela não é apenas levada para uma outra nação. Ela não foi levada como foi Daniel e seus amigos, que foram levados para a corte, para aprenderem, para estudarem e para servirem ao rei. Ela foi levada para ser uma ama, para ser uma escrava de uma senhora, de um general. Ela foi levada para fazer trabalhos forçados, talvez até trabalhos que ela nunca tenha feito na sua casa, na sua família. Agora ela era obrigada a fazer ali naquela casa onde ela estava vivendo. Mas essa menina nos ensina que mesmo em uma circunstância difícil, mesmo em uma situação que ela talvez não entendesse, mas ela nos ensina que ela confiava no Deus a quem ela servia, e ela entendia no seu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela continua ali naquela casa, sendo quem ela era em Israel, uma menina temente a Deus, que servia ao Senhor com alegria e que cria que o Deus de Israel era o Deus que podia todas as coisas, era o Deus que fazia coisas impossíveis. E como tem muito a nos ensinar essa menina. Quem nós somos quando as circunstâncias são adversas, como nós nos comportamos quando o ambiente onde nós estamos é contrário, quando as forças são contrárias ao que nós somos, como nós nos comportamos. Essa menina continuou sendo uma serva fiel ao Senhor, mesmo antes de ser uma serva de Naamã. Aleluia, glória a Deus. Essa menina, ela olhou acima das circunstâncias. Ela estava ali como escrava, mas ela não se viu como ela escrava. Ela se viu como uma missionária transcultural. Ela se viu como alguém que Deus a colocou naquela situação para mudar a história daquele homem, para mudar a história daquela família. Aquela menina olhou acima das circunstâncias. É a primeira lição que nós aprendemos dessa menina como serva. Ela olhou acima das circunstâncias. Essa menina, ela olhou além das suas próprias necessidades. Ela estava ali como escrava, com certeza sentia falta dos seus pais, se tinha irmãos, sentia falta dos irmãos, sentia falta dos parentes, sentia falta do ambiente de culto, sentia falta da adoração a Javé, ao Deus de Israel. Mas essa menina, ela olhou além das próprias necessidades. Ela observou o ambiente da casa, e quando ela percebeu que aquele homem era leproso, ao invés dela agir preconceituosamente e dizer o que eu estou fazendo nessa casa, ou então pensar assim, isso é a mão de Javé sobre a vida deste homem pelo mal que ele tem feito a Israel, isso é a mão de Javé castigando este homem. Não, essa mulher, essa menina, ela olhou além das próprias necessidades, assim como Jesus, que olha para a multidão e se compadece. Lá em Mateus 9,36 a Bíblia diz que ele olha e se compadeceu daquela multidão. Esta menina olhou para aquele homem e se compadeceu da sua situação. O versículo 3 diz: e disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, glória a Deus. Essa menina, ela levava uma vida de credibilidade ali dentro daquela casa. Com certeza essa menina, ela era uma serva excelente. Porque somente sendo uma serva excelente, sendo uma escrava excelente, a sua voz tinha credibilidade. Ela tinha ousadia para falar e ela foi ouvida. Aí em Colossenses, no capítulo 4, e no versículo de número 6, diz que a nossa palavra deve ser agradável sempre, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Esta menina, com certeza, viveu o que Paulo escreve lá na frente para os Colossenses. A palavra dessa menina, com certeza, era uma palavra agradável.
temperada com sal, que sabia o que dizer na hora certa. E ela tinha credibilidade por sua senhora. Com certeza, ela não era resmungona, respondona, atrevida. Sabia o tempo certo de falar e a coisa certa a dizer. Que menina extraordinária. Como nós temos a aprender com essa menina serva de Naamã. Essa menina fez o melhor que ela pôde. Ela fez o melhor que ela pôde naquela situação. Tem pessoas que, em nome da sua condição, elas acabam degradando a ação. Tem pessoas que dizem, não, mas eu não faço porque eu não posso, eu não tenho condições, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa menina mesmo como escrava, ela fez o que veio à sua mão para fazer. Ela fez o que pôde. E ela nos ensina que em toda e qualquer circunstância ou situação, nós sempre podemos fazer algo, podemos fazer o que podemos, o que vier à nossa mão. Ela fez o que pôde. Ela não deixou que a condição degradasse a ação. Ela agiu mesmo que a condição não fosse favorável. Essa menina também soube aproveitar as oportunidades. Em Colossenses também, no versículo 5 do capítulo 4, Paulo diz, portai-vos com sabedoria com os que estão de fora e aproveitai todas as oportunidades. Essa menina aproveitou a oportunidade que está ali, ela entendeu que ela estava ali com um propósito, que ela foi levada, não foi porque Deus perdeu o controle da sua vida, mas porque o Deus que estava no controle tinha o propósito dela estar ali para mudar a situação daquele homem, daquela família. Ela aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade que vem a você. Não desperdice. Está na fila do banco, fale de Jesus. Está na fila do supermercado, demonstre quem é Jesus na sua vida. Aproveite todas as oportunidades. Fale com ousadia, fale com sabedoria, mas principalmente fale com a vida. Essa menina, com certeza, era uma serva excelente. Ela era alguém que demonstrava o temor a Javé nas suas atitudes. Com certeza, ela era uma serva excelente. Por isso ela pôde falar e ela foi ouvida por sua senhora. E por último, essa menina nos ensina que ela não se preocupava com anonimato. Ela diz a Naamã imediatamente, a esposa de Naamã dá credibilidade, vai a Naamã, eu acredito que convença Naamã vai falar com o rei manda carta, Naamã pega presentes e leva para Eliseu, porque ele achava que o que ele tinha era por quem ele era que ele seria curado. Ele ainda não sabia que o Deus que nós servimos é um Deus que não olha a nacionalidade, a posição social, é um Deus que ama a todos igualmente e não rejeita nenhum daqueles que vão até ele. Aleluia, glória a Deus. Naamã, na sua imponência, na sua importância, queria demonstrar quem ele era. Ele leva um presente para o profeta, que era mais ou menos 342 quilos de pratas, aproximadamente 69 quilos de ouro e vestes festivas caríssimas. É o presente que Naamã leva para Eliseu, achando que com esse presente Eliseu teria a obrigação de fazer na sua vida. Naamã também tinha que aprender muito, mas isso fica para outro vídeo. Mas essa menina foi o canal de Deus para a vida de Naamã, sem se preocupar com o anonimato. Acontece, Naamã é curado, Naamã tem um encontro com Deus, Naamã passa a conhecer o Deus de Israel, Naamã é transformado da lepra física e da lepra interior, que era o orgulho que consumia a sua vida, mas você não ouve mais falar na menina. Você não vê dizer que Naamã chegou lá, libertou a menina. Você não vê o texto informar que a menina deixou de ser escrava e passou a ser tratada como filha. Você não vê. A menina continuou no anonimato, mas ela fez, apesar das circunstâncias, apesar da situação adversa,
ela fez porque ela entendeu que ela tinha um propósito e que o Deus de propósito da vida dela não tinha perdido o controle e que Deus a havia colocado naquela situação para mudar a história daquela família, ainda que o nome dela não fosse reconhecido. Parecia que essa menina já tinha ouvido o que Jesus disse em Lucas 10, capítulo 20. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Podia não ter sido reconhecida esta menina, mas com certeza o nome dela está escrito nos céus. Aleluia, glória a Deus. Devemos aprender com essa serva como devemos desempenhar a nossa caminhada como servos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, depois você lê, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo falando ali daquela igreja, ele diz que aquela igreja, ela é resultado de uma entrega pessoal, que ela aprendeu a servir. E nos ensina preciosas lições, como essa menina nos ensina, que servir deve ser resultado da nossa entrega pessoal. Nós servimos não para mostrar para os outros o que estamos fazendo, nós servimos porque primeiro Deus nos amou. Porque primeiro Ele enviou o seu Filho. E porque o seu Filho morreu por nós, nós servimos. Servimos porque entendemos a nossa entrega pessoal ao Senhor. Nós servimos porque entendemos que é um privilégio, como Paulo ensinou lá em 2 Coríntios, no versículo de número 2, ele diz para aquela igreja que é um privilégio servir. Versículo de número 4, aliás. Então nós servimos porque entendemos que é um privilégio. Ele diz àquela igreja, pedindo-vos com rogos, o privilégio de participarem da assistência aos santos. Então servir é um privilégio. Servir a Deus é ser útil, mesmo em meio às adversidades. Servir a Deus é mesmo tendo pouco, poder dividir com quem não tem nada. Servir a Deus é muitas vezes visitar um enfermo, assistir as viúvas nas suas necessidades. Servir a Deus é ser uma boa mãe dentro de casa, um bom pai dentro de casa, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, um bom amigo. Isso é servir a Deus. Servir a Deus deve ser o nosso maior alvo. Servir a Deus é resultado da graça. Essa menina mesmo na situação difícil, ela sabia quem era o Deus a quem ela servia, sabia que essa graça a alcançava onde ela estivesse. Todo serviço deve visar a glorificação do nome do Senhor, pois essa é a sua vontade. Não somos nós que temos que aparecer, é Deus. A menina não aparece depois, mas Deus aparece na história de Naamã. Naamã se converte a Deus e aí toda aquela nação passa a conhecer um general convertido ao Deus de Israel. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus veio para servir. Nós temos uma missão, servir. Servir ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Servir aos que estão próximos de nós. Servir dentro da nossa família. Servir dentro da casa do Senhor. O maior exemplo de servo por excelência é o próprio Cristo. Olha o que é que diz, para nós terminarmos, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecendo-se em figura humana. O próprio Jesus é o maior exemplo de serviço. Essa menina é uma tipificação de Cristo ali naquela casa, porque ela ama incondicionalmente, apesar da circunstância. Ela age com um olhar de misericórdia, ela olha acima da situação, ela olha acima do que ela está vivendo. Ela serve verdadeiramente em amor. E ela faz a diferença no lugar onde ela está inserida. Que possamos aprender com a serva de Naamã e praticar o serviço em toda e qualquer circunstância das nossas vidas, sabendo que todos nós sempre teremos algo a oferecer, mesmo quando parece que não temos nada.
Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que dentro da sua família você seja o exemplo do serviço, que dentro da sua comunidade você seja o exemplo do serviço e que em todas as coisas o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Alegre-se antes, porque o seu nome está escrito nos céus e por causa disso você é sal e luz nesta terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.